Acho que eu coloquei o dedinho ali, não percebi, vocês me perdoem. Ou seja, né, vocês devem ter ficado ouvindo meu balbuciar aqui durante o Evangelho. Tá, vocês me perdoem então, que foi bom eu ter vindo para cá, né, e vindo já também o Carlos Aragão também já tinha nos deixado aí o recado que eu não ouvi. E agora eu vi aqui do Maurício, espero ter retornado o som, não retornado, ter entrado, porque é o que tudo indica, né, naquelas colocadas que a gente dá na lateral aqui para melhorar isso, melhorar aquilo, eu devo ter colocado, e agora que eu percebi que eu vi que estava o microfoninho lá com um xizinho, né? Aí coloquei o dedinho lá e resolvi. Tá? Então, né, nós falamos aqui sobre o Evangelho. Então eu falei, mas as vibrações foram, né? Falamos sobre aquela questão que Cristo fala, né? Quem não deixar seu pai, sua mãe, não me seguir, não será digno de mim. Quem não odeia seu pai, sua mãe. Então, tudo isso, claro, né? Dando uma recapituladazinha, em função até da própria maneira, da maneira como foi dita, causa realmente uma impressão estranha de Cristo falando esse tipo de coisa. Mas aquilo que o próprio Evangelho ali depois falou para nós a respeito de que a linguagem, à época, era muito, muito pobre. Uma palavra podia significar várias coisas, era empregada em várias situações, como hoje a gente emprega determinadas palavras. Se a gente, né, quer falar de alguém, de uma pessoa, podemos usar várias expressões para ou dizer que a pessoa é uma boa pessoa, ou que a pessoa não é uma boa pessoa, ou que uma pessoa é destituída de uns predicados maiores, evolucionistas, etc. Ao invés de dizer pura, nua e cruamente, nós colocamos essas palavras, né, que vão significar, dentro do que nós conhecemos do português, o que quer dizer essa palavra. Agora, se nós colocamos essas expressões em um livro, por exemplo, né, e vamos dizer, comparando o jeito de ser da pessoa, né, a um animalzinho aí qualquer, alguém que lê esse livro e vê essa expressão, né, o que vai entender? Vai ficar sem entender o que quis dizer, né? Que uma expressão, né, que vamos dizer que fulano ele não entende muito, fala assim, fulano é meio devagar, fulano é meio desse tipo de inteligência, e às vezes coloca como fulano lá, por exemplo, lá é um burro. É uma expressão que a gente usava na escola, né? Como que usava isso daí? E hoje não é bom usar certas expressões, hein? Né? Então, se isso é colocado em um livro, por exemplo, e esse livro é traduzido, né? Como que aquele que leu o livro, ou aquele que traduz o livro, tem que ter todo um trabalho para tentar entender aquilo que o autor do livro, em português, quis dizer, para ele fazer a versão do livro em português, por exemplo, para o inglês, dando a entender a mesma coisa que o brasileiro disse sobre determinada pessoa. Isso porque a nossa língua ainda é relativamente rica em expressões, etc, etc. Mas naquele tempo não. Uma palavra queria significar muitas coisas. Então, como ele disse, né, quem não odeia seu pai. Claro que nesta realidade, podemos assim dizer, ele estava falando que era para seguir a ele. E quem seguisse a ele, e até hoje isso é a grande realidade, e muitas vezes ele ia ficar em maus lençóis e ter que batalhar contra si mesmo, porque ele exigia, ele falava e pedia para nós amarmos ao próximo como a nós mesmos. E aí sermos pacientes, tolerantes, etc., como nós bem sabemos. Além do que essas mudanças, ou seguir determinadas religiões, hoje em dia, a gente sabe que pode causar muita cisão, muita, né, incompreensão dentro das famílias, quando um pai é de uma religião, a mãe de outra, o filho quer ser de uma, a avó é de outra. E aí vai se aplicar, infelizmente, mesmo que diz, né, a separação, às vezes, como acontece, por questões religiosas entre familiares, discussões, etc, etc. Mas faz parte da nossa evolução, até que todos entendam que, na realidade, o que é preciso mesmo é amar ao próximo como a si mesmo, não tem outra saída a partir daí. É o que quis dizer, então, lá atrás, quando o nosso microfone estava mudinho, sem palavras, né? Falei tanto aqui, pipipi, ninguém entendeu nada, né? Também vocês são obrigados a ter a linguagem labial para entender o que se fala, né?
Mas é isso, queridos amigos. Então, um grande abraço aí para vocês, tá? Também um abraço para a Márcia Miranda, que está entrando aí. E vamos ver, então, como Joana de Ângeles fala para nós sobre técnicas de reabilitação. Quando a gente sofre muito, como que eu saio, às vezes, desse sofrimento, né? Quando as situações são complicadas. Então, ela fala sobre técnicas de reabilitação. Vamos ver o que ela diz. Quando surpreendido pelo sofrimento de qualquer matiz, lembra-te do divino educador, corrigindo-te as imperfeições. Convidado ao leito por enfermidade sorrateira e perturbadora, não te consideres desamparado. Esse é um recurso educativo para ensejar-te reflexões em torno da existência terrestre e da vida como um todo. Tomado pelo vendaval da incompreensão, não te sintas desamparo sobre o chicote da injustiça. Toma a ocorrência como forma de recuperação moral a respeito de delitos que permaneciam aguardando reparação. Vitimado por calúnias e empurrado ao fosso da injúria e da difamação entre amigos a quem estimas, não te tenhas em conta de desventurado. Estás sendo convocado ao testemunho do silêncio e da confiança em Deus. Tomado pela angústia da desencarnação de um ser querido, tragicamente arrebatado ou vitimado pelo desgaste biológico que a enfermidade cruel venceu, não te lastimes. A morte é mensagem da vida, contribuindo para a valorização da oportunidade existencial. E essa frase fala, para nós de ocorrências normais no dia a dia nosso, nossas vidas, familiares. A morte é mensagem da vida, contribuindo para a valorização da oportunidade existencial. E na realidade a encarnação, essa que todos nós estamos, ou a reencarnação, como a gente fala pelo correr dos tempos, é uma oportunidade sim, é uma oportunidade evolutiva, que se não for devidamente aproveitada por tantos ensinamentos a que nós temos acesso, a gente passa pela encarnação sem aprendizado e sem evoluir coisa alguma, correndo ainda o risco de fazer coisas mais erradas e termos ainda que mais para frente resgatarmos mais coisas do que cada um de nós já tem. Joana diz: abandonado por companheiros e afetos que se afastaram do teu círculo quando mais necessitavas deles, não seguirás a sós. O Senhor está convocando-te a labores mais elevados, que te exigem solidão para melhor trabalhares o mundo íntimo. Assodado por presenças espirituais negativas que te ameaçam, não te permitas autoanálises pessimistas. Trata-se de recurso superior, concitando-te a conduta mental e moral correta, a fim de permaneceres em equilíbrio, auxiliando aqueles que ainda se demoram na ignorância. Nem sempre o êxito, o aplauso, o apoio, como a glória terrestre, significam conquistas valiosas para o espírito. Cada uma representa invariavelmente um empréstimo divino, de forma que o aprendiz humano invista esses estímulos no próprio crescimento. O apóstolo Paulo, reflexionando em torno de tais dificuldades e testemunhos, afirmava, conforme se lê em Hebreus 12, versículo 7. É para a disciplina que sofreis. Deus os trata como a filhos, pois qual é o filho a quem o pai não corrija? As dores que chegam aos corações em luta de redenção não têm caráter punitivo. Antes constituem técnicas de educação de que se utiliza o pai amoroso, convocando o filho rebelde à edificação interior, à reparação dos próprios erros. Júbilos, facilidades, conforto, beleza e saúde são concessões espirituais de que os seus possuidores terão que prestar contas, conforme o uso que deles façam.
Convenceu-se que o amor de Deus deve sempre oferecer o mais agradável à criatura humana, mesmo quando esta não tenha condições de multiplicar os títulos de sabedoria que lhe são concedidos, desperdiçando tempo e oportunidade que recuperarão com lágrimas e angústias. É aquilo que a gente fala, né? Desperdiçando o tempo da encarnação para melhorar a si mesmo, sofrer tantas vezes com tantas reparações que nós precisamos ter, fazer, que devemos bastante. Mas é o aprendizado e a reparação necessária. Desse modo, as ocorrências consideradas como infortúnios, quando não provocadas pela incúria ou pela insensatez, constituem recurso salvador, oferecido a todo aquele que se encontra em débito, para que mais facilmente supere as próprias dificuldades e recupere a paz íntima, avançando para a bem-aventurança que lhe está reservada. O amor, quando verdadeiro, irradia-se como a luz, nunca se maculando com ressentimentos e sabores, amarguras, perdoa naturalmente e, às vezes, nem necessidade de fazê-lo, porque não se melindra com ofensas nem agressões. Serve sem cessar, porque essa é a sua finalidade, construindo o bem, a paz, o progresso em todo lugar. Graças à sua presença, aquele que o esparze vive a paz de consciência, com alegria, retirando bons proveitos de todas as ocorrências, sem observar-lhes a procedência. A autorrealização que desejas decorrerá da aplicação de algumas das leis essenciais da vida: o amor, o perdão e o serviço. O amor de Deus te inunda e o seu perdão, as tuas faltas, oferece-te o ensejo da reencarnação, na qual deves servir até o momento final na Terra. É Joana de Ângeles falando que acima de tudo, para nós bem levarmos os nossos dias, enfrentando as dificuldades, mas confiando acima de tudo na justiça de Deus. Porque dificuldades nós vamos passamos, tantas vezes passamos muitas, tantas, mas são dificuldades que, se não foram causadas por nós mesmos, por nossa incapacidade de evolução no meio social em que a gente vive, por dificuldades encontradas, mas foram causadas de já encarnações anteriores, e que a reparação se faz necessária para a nossa própria evolução. Daí muitas vezes temos tantos sofrimentos, né, das mais diferentes naturezas, causando tantos problemas para nós. Mas, como diz, o Pai é amoroso e sabe a medida daquilo que nós precisamos realizar. Então, sabendo daquilo que nós precisamos realizar, claro, vamos trabalhar para nós mesmos em primeiro lugar. Trabalhando essas virtudes que a gente muitas vezes nem dá bola, né? A impaciência, a intolerância, né? Precisando tratar melhor a chamada indulgência, que é não ficar cobrando tantos outros e achando que nós somos, né, a última bolacha do pacote, como se diz na língua popular. Muitas são as lições para nós no dia a dia. Saibamos aproveitá-las para o nosso crescimento, nossa evolução, resgate de nossas dívidas com o nosso Pai Celestial. É o que fala Joana de Ângeles para nós hoje, falando sobre reabilitação daquilo que nós já fizemos de errado e que não erremos mais. Como disse o Cristo, né? A mulher adúltera, vai e não erres mais. Que Deus nos abençoe nessa missão. Vamos então cumprimentar os aniversariantes, afinal de contas, temos vários aniversariantes, vocês também têm os seus aniversariantes particulares, o sítio que me aparece aqui, né, no Facebook, mas também alguns particulares. E vocês, os seus particulares também, cumprimentem, viu? Mandem o bom dia, é sempre bom receber, um abraço. E aqui, hoje então, aniversário da Priscila Blumer, a gente conhece a Priscila, parabéns, o Nelson Ferreira, Gustavo Gomes, o Gustavo também, que é
o genro lá é casado com a Mariana, né? Aliás, ele é casado com a Mariana. Então, nosso abraço para o Gustavo. Também para o Francisco César Bueno, Maria Terezinha de Souza Lima, a Tereza da Silva Basso, a Helenice Botelho, Maria Aparecida de Souza, todos hoje. Olha, é plena sexta-feira, sextando com a alegria do aniversário. Nossos cumprimentos, que as bênçãos de Deus sejam iluminando vocês. E também iluminando a Roberta Coracim, o Ademar Crenite Simões, trabalhou muito tempo no Banco do Brasil. Ademar, grande abraço, Ademar. O Gin Zanite também, o Gin lá, né? Da Simone, grande abraço para você, viu, Gin? Um feliz de vez em quando a gente se encontra aí no mercado, né? Mercadinho do horário de saída do trabalho. E um grande abraço então para você. Também a Lilith, a Vieira, aniversariando amanhã. Sábado é um belo dia para aniversário. Domingo também, olha aqui. O Helder Gaspari Machado, Vinha Vieira, o Luiz Selegato, que sempre está nos vendo lá no programa Sinal Verde, né? Nas terças-feiras, acompanha. Um grande abraço aí para o Luiz, para a Vinha Selegato. E a Maria Rodrigues também. Então, para vocês todos, aquele nosso abraço querido, coração a coração, vibração amorosa, positiva, que as bênçãos do Pai estejam aí, iluminando o caminho de vocês, e vocês construindo coisas boas, amorosas, semeando as boas sementes, porque a colheita depois vem, minha gente, não tem jeito não, ela vem mesmo, né? E a colheita entra naquela conta chamada provas e expiações. Então, estamos colhendo, né, com nossas dificuldades, que nós andamos semeando em encarnações passadas aí, que se refletem todas as nossas dificuldades, mas outras também foram nessa encarnação, né? Não vamos jogar tudo nas costas do passado, não, porque no presente, na presente encarnação, embora em dias passados dessa nossa encarnação, nós podemos perfeitamente ter feito algumas coisinhas indevidas e a conta vem depois também, não tem jeito, tá bom? Grande abraço então para todos vocês. E é isso, amigos, olha aí, nós tivemos um primeiro tempo, o Evangelho mudo, uma nova experiência aqui, foi mudo se tivesse pelo menos alguém, né, como temos uma televisão traduzida em Libras, nos gestos e tal, quem conhece Libras poderia então entender aquilo que eu estava falando, mas não tinha, então eu fiz o Evangelho mudinho para vocês, olha que só uma novidade, né? Aí eu li que, para quem está entrando agora, nosso abraço também para o João Lopes Fattore, né? O Evangelho foi todo mudo. Depois que voltar no vídeo, a hora que encerrar, vocês vão ver que eu falei. Quem ouviu apenas foram os nossos irmãos, a Célia que está aqui, nossos irmãos espirituais que estão aqui conosco também. Tá bom? Vamos para o nosso encerramento, vamos agradecer a Deus por mais uma vez podermos estar juntos, agradecer pela vida. É a vida que nos dá a oportunidade, a encarnação, essa abençoada oportunidade de batalharmos no dia a dia. Nosso abraço também para Eliseu Gasparino, né, Eliseu? E aqui nós vamos orar, pedir por nossos irmãos, pedir por nós, pedir por nossas famílias. Deus está lá para nos ouvir as nossas queixas também, nossas lamentações, mas também para ouvir nosso louvor, nosso agradecimento. Porque só estamos aqui porque Ele nos concedeu a oportunidade da reencarnação. Isso já é mais suficiente para um agradecimento eterno, pela eternidade, porque é a oportunidade de nós fazermos o nosso melhor, né? E, claro, orando também por todos, vocês mentalizando já aí seus queridos, as pessoas que vocês sabem que têm necessidades, e vamos juntos orar, e vamos orar também pela Isadora Pérez Garcia, pela Isiane Sferpe, Maria Ângela Dona Bela Bassa, Olímpia de Camargo, Ana Grazera Cassiano, Cláudio Calef Filho, Delcio Bus da Silva, Fernanda Henrique Cassiano Rosa, Jaime Facioli, Marco Gabriel Pinheiro, Miguel Antônio Pinheiro, Mirella Colucci, Vanine Colucci, Viviana Saldanha, Helena Pieroni, a Jéssica Svensson, Rosa Decrécia, Cia de Paulo, Paulo Renato, em nossa lembrança, Luiz Esferra, Maria das Graças Barbosa Pires, Adriano Dona Bela Bastos, o Maurício Barros, o Glaudemir Ruiz, o Mia Jandira Veira, Furlan, Bárbara Comete, Maria Aparecida Braga, Gabriel Esmília, Tercinho Antonello, nosso irmão, um abraço. Antônio Donizete Neves também, Sônia Martins, em recuperação com a graça de Deus, nosso amigo também o André, nossa amiga também a Ivonete, todos em recuperação e sim, fluindo, né, as abençoadas bênçãos de nosso Pai Celestial. Vamos então, amigos, à nossa prece. Nesse início, vamos aí tranquilizar nosso corpo, nosso espírito, para a nossa prece de encerramento. Vamos lá? Salve Regina
paces nostras ad te clamamus, ex voles venire, ad te suspiramus, trementes et plentes, in ac lacrimarum Pai nosso, querido Mestre Jesus, ó querido Pai, aqui seus filhos reunidos os agradecem, vos louvam pela vida a nós concedida, mais uma oportunidade de estarmos aqui para redimir-nos de nossos erros. Agradecemos a Mestre Jesus que está sempre conosco. E sim, felizes todos nós juntos neste momento, nos reunimos em pensamento e vos louvando, vos agradecendo. Levamos também os nossos pedidos, nossas súplicas, pedindo assim por estes aniversariantes, por todos os aniversariantes desses dias, pedindo suas bênçãos aos pais que acolhem seus filhos que vêm ao mundo, pedindo suas bênçãos, Pai, aos nossos entes queridos, familiares, amigos que já nos deixaram, suas bênçãos aos nossos irmãos que estão nos deixando nesses dias, retornando ao plano espiritual. E pedimos, sim, que abençoeis a todos esses que nós aqui demos os nomes, aqueles que nós em nossos lares mentalizamos, pois sabeis a necessidade de todos. E sim, suas bênçãos são fundamentais para a caminhada de todos nós. Pedimos ainda suas bênçãos, Pai, sobre nossas famílias que tanto necessitam, sobre todos os seus filhos dispersos por este mundo, alguns, muitos em grande sofrimento por tantas guerras insensatas, por tantos prejuízos causados por nós mesmos, por nossa ignorância, por nossa ganância, nosso orgulho, nossa vaidade. Pedimos, Pai, que nos auxilie, nos fortalecendo para eliminarmos essas imperfeições do interior de cada um de nós. Pedindo ainda que abençoeis os nossos irmãos à procura do trabalho, aqueles que nos dão o trabalho e aqueles que cumprem com alegria o trabalho, às vezes tão arduamente conquistado. Abençoe ainda nossas casas de oração, onde todos nós vamos nos louvar, vos agradecer, casas de oração de todos os credos. E ainda, Pai, que abençoeis esses que estão vindo ao mundo, juntos com os nossos jovens, nossas crianças, nossos adolescentes, procurando o seu caminho neste mundo, e que abracem, sim, firmemente e levem pelas suas caminhadas a paciência, a indulgência, o perdão, a tolerância, a fraternidade, tantas virtudes necessárias a todos nós, que juntos consigamos, por nossa vontade e amor, retomar este mundo, retomar no sentido de restaurarmos o ambiente que é tão importante para todos os nossos filhos. Por isso, Pai, auxilia-nos nesta caminhada, nesse objetivo. E assim levamos a vós esta prece, dizendo: Pai nosso, que estás em toda parte, santificado seja o teu nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. E o pão nosso do corpo, da mente, dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores, com esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. E livrai-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em Ti brilha a luz eterna do reino, do poder, da glória, da paz, da justiça e do amor para sempre. E assim, amado Pai, humildemente vos pedimos o Teu amor, a Tua paz, a Tua luz, a Tua misericórdia justa, para todos nós reunidos, para todos os Seus filhos,
neste mundo, encarnados, desencarnados, onde estiverem, como estiverem, em seu universo. Que suas bênçãos celestiais estejam sobre nós, equilibrando o nosso corpo físico, corpo espiritual, nossa mente, porque assim harmonizados, harmonizamos sempre, sempre nossos lares, levamos seu amor, onde quer que formos, aos nossos irmãos. Por isso abençoa ainda nossos anjos guardiães, os bons espíritos. E sim, Pai, auxilia nossos irmãos que se perderam na caminhada, em caminhos tortuosos, difíceis, para que retornem ao tão necessário caminho do bem, do amor e da paz. Por isso, nós os agradecemos. Obrigado, Senhor, obrigado, querida Mãe, obrigado, amado Mestre Jesus. Honra, glória e louvor a vós pela eternidade. Que assim seja, amado Pai, por tua graça, agora e sempre. E é isso, amigos. Olha que bom, né, a gente poder estar junto, a gente poder fazer a nossa prece, levar, sim, nossos pedidos até nosso Pai, agradecer pela vida. Mais um dia, mais uma semana aí se encerrando, agora final de semana. E que esse final de semana, como toda semana, esperamos que tenha sido, um maravilhoso final de semana para todos vocês, com muito amor, muita paz, muita luz, junto com a família, né? Trabalhando pelo crescimento moral, intelectual, espiritual. E sim, que as bênçãos estejam sobre todos nós. Eu e Célia agradecemos muito a todos vocês. Um beijo grande do nosso coração, coração a coração, para todos vocês, chegando aos seus lares. E que a paz do nosso Pai, né, suas bênçãos estejam, sim, aí purificando, iluminando as mentes e os lares de todos vocês, familiares e amigos. Resta-nos agradecer e marcar então para segunda-feira, iniciando aí a última semana de outubro, estaremos de volta, claro, com saúde, né? Com a graça de Deus e sob a proteção e com a autorização dele, porque sem a autorização dele nada fazemos. Amigos, uma linda noite para vocês, um ótimo final de semana, as bênçãos do Pai, que a paz do Senhor esteja sempre convosco, em seus lares, em seus corações, nos corações de todos nós, nos lares de todos nós, agora e sempre. Linda noite, um bom descanso e até segunda-feira, com som, né? Já desde o início do encontro, só vou ter que contratar alguém que faça sinais de Libras aí, para quem entende Libras também possa entender. Abraço para vocês e até segunda-feira.